Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Muito especial estar aqui com os irmãos novamente. Estava até comentando ali com a minha esposa, pastor, é legal que, como a gente vem sempre, aqui a gente vê as crianças que viraram adolescentes, agora já estão jovens. Isso é uma experiência muito bacana. Então é uma alegria ter a confiança dos irmãos de estar sempre aqui, podendo participar, podendo cooperar. Eu quero trazer uma palavra que Deus colocou em meu coração no tema da festividade de vocês, lá na carta de Judas. Tem apenas um capítulo, vamos ler o versículo do tema, o versículo 3. Obrigado, minha irmã. Já foi apresentado, né? Está aqui comigo a minha esposa, Gisele, meu amigo Samuel e minha amiga Gabriele, nossos amigos que vieram acompanhando a gente. Quero agradecer também a Andressa, por mais íntimos, tia Andressa. Muito obrigado, viu, tia, por fazer esse intermédio, é uma alegria. Irmãos, carta de Judas, todos acharam? Amém? Amém. Versículo 3. Amados, enquanto me empenhava para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever exortando-vos a lutar ou batalhar pela fé, entregue aos santos de uma vez por todas. Amém, irmãos? Amém. Pode tomar os vossos assentos. Como eu disse, quero compartilhar com os irmãos algo que Deus colocou no meu coração dentro do próprio tema que vocês escolheram. A carta de Judas é uma carta muito interessante. É uma das menores cartas que nós temos na Bíblia, mas a profundidade do que está escrito aqui de revelação para nós é gigantesco. E é uma carta que é muito antiga, obviamente, mas traz grandes lições paralelas com aquilo que a gente vive hoje. Isso é muito interessante. É importante frisar que Judas ele escreveu esta carta. O Judas que escreveu essa carta não é o mesmo Judas que traiu Jesus, tá, irmãos? Sei que a maioria de nós que estamos aqui sabe disso, mas se houver algum visitante, só para deixar claro, o Judas que escreveu essa carta que nós estamos lendo não é Judas Iscariotes, é um outro Judas. Esse Judas, os estudiosos dizem, a maioria deles, que é um irmão de Jesus, um irmão de Jesus Cristo. E Judas, no início de sua carta, já nos dá uma lição incrível de humildade, porque talvez se fosse eu, João, escrevendo essa carta à igreja, talvez eu escreveria João, irmão do Filho de Deus. Talvez eu escreveria dessa forma, João, irmão de Jesus, o Rei dos Reis. Mas Judas, de uma forma muito humilde, ele escreve Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Isso é uma lição muito profunda para mim e para você também, da humildade que nós devemos ter como cristãos. Hoje, muitos querem ser reconhecidos pelos seus cargos, né? Pastor, ministros, apóstolos, bispos, enquanto Judas, irmão de Jesus, se coloca no lugar de servo. E é o que nós somos servos de Jesus Cristo. Enfim, Judas ele é reconhecido como irmão de Jesus, baseado lá em Mateus 13,55, que está escrito assim: não é este o filho do carpinteiro, e não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Judas é o irmão de Jesus. A carta de Judas, ela faz parte das cartas gerais. E o que é isso, João? As cartas gerais é diferente de uma carta específica, por exemplo, a carta aos Coríntios, onde o apóstolo Paulo está direcionando especificamente para uma cidade, para uma igreja. A carta de Judas, ela não tem um endereço certo, mas ela diz que é para os amados em Deus, os servos de Jesus Cristo. Então, essa carta, ela é exclusivamente para toda a igreja, para todos os cristãos daquele período que viveram junto ali de Judas e, claro, traz lições para nós no dia de hoje também. Essa é uma carta que Judas está escrevendo para todo o mundo cristão daquela época. Tá, irmãos? Eu estou contextualizando para você entender. É importante a gente aplicar, mas é importante a gente contextualizar para que vocês entendam o que está acontecendo naquele período em que Judas escreveu essa carta.
Judas escreveu essa carta mais ou menos entre 65 a 80 depois de Cristo. Todos estão me ouvindo, irmãos? Amém? Estão todos comigo aqui? Amém? Judas escreveu essa carta entre 65 a 80 depois de Cristo. E quem gosta de estudar história sabe que dentro desse mesmo período foi quando teve o famoso incêndio em Roma, em que Nero era o imperador e ele usa os cristãos como bode expiatório para colocar a culpa daquele incêndio. E a partir dessa culpa que Nero coloca nos cristãos naquela época, começa a ser uma perseguição gigantesca aos cristãos, aonde dentro do próprio Jardim de Nero existia numa espécie de um teatro que as pessoas iam para ver cristãos sendo mortos, como se fosse uma peça de teatro. Nesse período, Nero também colocava cristãos amarrados num poste, tacava fogo para iluminar as festas de dentro do seu palácio. É importante a gente entender o que está acontecendo do lado de fora da igreja, nesse período que Judas está escrevendo, para nós entendermos o tamanho da profundidade da mensagem que Judas está passando. A igreja está sofrendo uma forte pressão externa, uma forte perseguição externa. É nesse período também que provavelmente apóstolo Pedro e apóstolo Paulo morreram. Tanto que Judas, ao decorrer da sua carta, ele fala dos apóstolos em terceira pessoa, como se eles tivessem deixado um legado, como se eles tivessem vivido no passado. Então, uma forte convicção de que nesse momento em que Judas está escrevendo a carta, provavelmente os grandes líderes da igreja já não estavam mais presentes, tendo aquela forte liderança. E isso mostra o impacto disso. Judas, ele pega a pena para escrever, e talvez se eu estivesse lá, talvez se você estivesse lá, nessa posição de Judas, para escrever, eu talvez escreveria sobre a coragem de enfrentar os desafios, sobre a coragem de perseverar em meio à perseguição, sobre a resiliência, mas Judas não. Judas, ele fala que iria fazer uma escrita sobre salvação. Vem comigo lá no versículo 3 mesmo, olha o que Judas diz: amados, enquanto me empenhava para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever exortando-vos a lutar pela fé. Percebe que a intenção primária de Judas não era que os irmãos lutassem pela fé nesse sentido em que ele começa a escrever depois. A intenção primária de Judas é: vou escrever para meus irmãos acerca da salvação que nos é comum. Mas ele olha para o contexto do que está acontecendo e sente a necessidade de falar para os irmãos: irmãos, é necessário vocês batalharem pela fé. E aqui a gente chega dentro do tema, do que os irmãos estabeleceram como o tema dessa festividade. Judas, ele está falando para os irmãos batalharem pela fé. E a palavra batalhar para aqueles irmãos era uma palavra bem comum, vamos lembrar. Eles viviam em meio a guerras, viviam em meio a batalhas, então eles conheciam essa palavra batalhar. E quando nós olhamos para essa palavra e pensamos para o contexto que está acontecendo do lado de fora da igreja, se nós não lermos o contexto da carta e olharmos apenas para batalhar, nós vamos pensar: Judas está escrevendo para que os irmãos batalhem firmemente contra a perseguição. Judas está escrevendo para que os irmãos batalhem firmemente contra o Império Romano. Mas não, quando nós olhamos para o contexto do que Judas está escrevendo em toda a carta, que é apenas um capítulo, nós vemos que Judas não está se preocupando com a pressão que está acontecendo de fora para entrar na igreja. Judas não está se preocupando com a perseguição que está perseguindo e matando alguns irmãos. Não. Quando nós olhamos para dentro da carta, Judas, ele está muito mais preocupado com a mentira pequena pregada dentro da igreja que pode matar o evangelho naquele período. E é uma preocupação que nós hoje, como igreja brasileira, precisamos ter. Perceba e lembre comigo que eu acabei de falar há poucos minutos atrás. Essa carta ela era endereçada a todas as igrejas naquele período, ao mundo cristão. E ela tem uma mensagem profunda para o mundo cristão atualmente. Hoje, irmãos, a gente tem se preocupado muito em lutar com o que está fora.
Pensando em política, é importante. Pensando em cultura, pensando em ideologias, pensando em rede social, e é importante. Mas a nossa principal batalha tem que ser em manter a verdade bíblica de pé. Essa deve ser a nossa principal batalha. A batalha que Judas está pregando aqui, está escrevendo aos irmãos, não é a batalha deles pegarem espadas e irem enfrentar o exército romano, não. É a batalha de manter a verdade sendo pregada dentro da igreja. Judas está falando que está começando a entrar dentro da igreja falsos mestres, com ensinamentos contrários àquilo que os grandes apóstolos batalharam tanto para ensinar. E Judas está falando, batalhem contra essas mentiras. Batalhem contra essas falsas mensagens. Batalhem contra essas pessoas que tentam distorcer o que a verdade bíblica diz. Judas ele vai falar um pouco sobre quais mentiras esses falsos mestres que estão entrando dentro da igreja naquela época estão pregando para distorcer a verdade e levando muitas pessoas disfarçadamente para o inferno. Até interessante, gostei muito desse mapa, que tem um caminho ali, ali tem uma floresta e está escrito ali, os falsos caminhos. E muitas pessoas desses falsos caminhos. Igualmente hoje, irmãos, muitas pessoas convencidas pelo falso evangelho indo para um falso caminho, que não é o caminho que Jesus escolheu para nós. Eu quero trazer 5 lições, 5 mensagens, 5 mentiras de falsos mestres que estavam dentro da igreja primitiva e, infelizmente, muitas dessas mensagens hoje, 20 séculos depois, têm entrado dentro de nossas igrejas. Para qual objetivo, João? Para que a gente saiba qual mensagem nós temos que lutar contra. Para que a gente saiba, quando essas mensagens chegarem nos nossos ouvidos, que não é uma mensagem bíblica, não é uma mensagem que Jesus, que os apóstolos deixaram para nós. Primeira, versículo 4. Fica com sua Bíblia aberta para você acompanhar comigo. Versículo 4 diz assim, olha, porque certos homens se infiltraram entre vós, sem que fossem notados. Desde muito tempo eles estão destinados para o juízo. São homens ímpios, olha agora, que mudam a graça de nosso Deus em libertinagem. Nega o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. O que Judas está falando? Judas está falando, olha, tem uma mensagem perigosíssima dentro da nossa igreja. Que são mestres que estão transformando a graça de Deus em libertinagem. Vê se não parece com hoje em dia, gente. Pessoas que transformam a graça de Deus para pecarem. Pessoas que usam da graça de Deus para justificar os seus erros e conduzirem outras pessoas a errarem. Uma graça que permite uma pessoa viver de qualquer maneira. Mas a verdadeira graça de Deus não é essa, irmãos. A verdadeira graça de Deus não é essa que nos permite viver da forma que nós queremos, de qualquer forma, de uma libertinagem. Não, essa não é a graça de Deus. A graça de Deus é aquela graça que nos direciona e que se nós errarmos, Ele é justo e fiel para nos perdoarmos. Mas não é uma graça que nos induz ao erro, que nos permite viver ao erro, não. Essa é uma mensagem que tem sido pregada hoje e nós, como igreja, precisamos tomar cuidado. Jovens, cuidado. Jovens, cuidado. Porque essa mensagem é uma mensagem que tem sendo pregada fortissimamente. Na televisão, nas redes sociais. Faça o que o seu coração mandar. Faça aquilo que você quiser fazer. Não, fica tranquilo, que isso não tem nada a ver. É uma mensagem diabólica, irmãos. Não é a mensagem que Cristo deixou para nós. Cristo deixou uma mensagem para nós. A mensagem que nós devemos andar em santidade, temendo ao Senhor. Essa é a mensagem que Deus tem para nós, irmãos, e que nós precisamos pregar em todos os tempos. Cristo é santo e a sua igreja também precisa ser santa. Deus te chamou para ser santo. Então não caia nessa conversa fiada de pode fazer, não tem nada a ver, não. Não, se a Bíblia fala que não deve fazer, não deve fazer.
Hoje surgiu essa moda, né? Não, pode beber, só não pode se embriagar. Cuidado com isso, irmão. Cuidado com isso, jovens. A mensagem de Cristo ainda é a mesma. Sede santos, porque eu sou santo. Essa é a mensagem que nós devemos pregar como igreja. Essa é a mensagem que Deus quer que você pregue na sua faculdade, no seu trabalho, na escola. Uma mensagem de santidade, que estava sendo distorcida lá no primeiro século. E que se Judas não tivesse combatido, muito provavelmente poderia ter tido uma consequência gigantesca para toda a igreja. Mas Deus levantou esse homem para pregar contra isso, para escrever contra isso. E Deus está levantando você, está me levantando, para também pregar contra isso no nosso tempo. Pregar no nosso tempo que a graça de Cristo é uma graça que tira o homem do pecado, traz para cá, cura, liberta, lava, transforma. Mas não é uma graça que me traz para cá e me permite viver de qualquer maneira, não. Essa não é a graça de Cristo. A graça de Cristo é uma graça que realmente transforma. A graça não é licença para pecar. A graça, ela é um poder para a gente vencer o pecado. E Deus liberou essa graça para a gente. Outra mentira que estava sendo pregado dentro da igreja naquele momento, naqueles dias, e é pregado hoje ainda, versículo 8, me acompanha. Da mesma forma, contudo, esses sonhadores contaminam o corpo e rejeitam a autoridades e difamam os anjos. Hoje, irmãos, infelizmente, a nossa geração, a minha geração, tem muito problema com a autoridade. Mas as autoridades foram instituídas por Deus, irmãos. E existe uma mensagem nos nossos dias que existia lá também. Não precisa obedecer ao pastor. Não precisa obedecer à sua liderança direta. Não precisa. Basta seguir o que você acha que deve seguir. Não. Basta seguir o influencer que você admira na rede social. Não. Irmãos, a direção do pastor da igreja é a direção que Deus dá para essa igreja. Então nós devemos ser direcionados pelas nossas lideranças. Não deixemos, jovens, não deixemos, igreja, essa mensagem conturbada de que despreza a autoridade entre no nosso coração. Não! Deus, Ele estabeleceu líderes na sua igreja. Deus estabeleceu líderes dentro do seu povo. E estabeleceu para que a gente seja conduzido por eles. Uma mensagem lá daquele tempo, que atravessa gerações e chega em nós hoje. Olha só como a Bíblia, ela é realmente, como o Billy Graham disse, né? Ela é mais atual do que o jornal que vai ser lançado amanhã. Ela é mais atual do que o jornal que vai ser lançado amanhã. Esse texto foi escrito há mais de 2000 anos atrás, irmãos. Há mais ou menos 2000 anos atrás. E nós continuamos tendo essa mensagem tentando invadir a igreja. E o perigoso é que ela nasce dentro da igreja. E daqui a pouco vai lá para fora e as pessoas acham que, não, na igreja não precisa ter líder, não. Na igreja não precisa ter autoridade, não. Eu vou, faço o que eu quero, do jeito que eu quero, vou quando eu quero, não obedeço, está tudo certo. Não está certo, não. Não está certo, não. Se nós verdadeiramente batalhamos pela fé, como é o tema da nossa festividade, nós devemos respeitar as nossas autoridades, as nossas lideranças e pregar isso também. Se você ouvir, jovem, algum amiguinho teu tentando desrespeitar a liderança, repreende ele. Porque essa não é uma mensagem bíblica. Essa não é uma mensagem que Deus estabeleceu para nós. Terceira mentira pregada lá naquele tempo, que ainda se arrasta para cá, ainda acontece hoje. Versículo 8 ainda, olha só. Da mesma forma, contudo, esses sonhadores contaminam o corpo. O que Judas está querendo dizer com isso? Judas está dizendo que as pessoas, esses falsos mestres, eles pareciam ser pessoas espirituais. Eles pareciam e mostravam sonhos, mas viviam uma vida sem santidade.
Existia uma aparência de espiritualidade, mas faltava santidade. O verdadeiro avivamento sempre produz transformação de vida. Não se engane com isso. É por isso que é importante a gente respeitar e seguir a nossa liderança. Porque seu pastor está aqui, domingo, quarta, sexta, segunda, domingo, segunda, o pastor está aqui. Você conhece ele. Hoje, com a globalização, né, com o mundo hiperconectado, muitas pessoas olham para pessoas que acham pessoas de referências que você nem conhece, que você nem convive, e aí é um perigo de uma pessoa que mostra a espiritualidade, mas que na prática não vive uma vida de santidade. A gente só sabe, gente, quem vive uma vida de santidade verdadeiramente, quem está do nosso lado, quem está no dia a dia com a gente. Então, posso ser sincero com você? Admire muito mais o irmão que está sentado aí do seu lado do que o influencer que você nunca conheceu da rede social. Porque, infelizmente, hoje, as pessoas têm tentado mostrar uma espiritualidade fantasiosa. Coloca uma roupa de crente, fala como crente, fala numa voz mansa, numa voz bonita, uma mensagem bonita, mas a gente não consegue ver a santidade. Então, não adianta ter uma vida aparentemente bonita dentro da igreja se a gente não tem uma vida de santidade. E essa era uma mensagem pregada lá naquele tempo. E olha como é tão real e a gente vê isso nos nossos dias. Quarta mentira que era pregada lá naquele tempo. Versículo 10. Esses homens, porém, difamam tudo o que não entendem. Fala mal daquilo que não conhecem. Quantas pessoas você conhece que não lê a Bíblia, que não conhece a doutrina da igreja e mesmo assim falam mal? E se dizem sábios, falando mal daquilo que não conhece. Judas diz que difamam aquilo que não entendem. Vivemos dias em que muitos opinam sobre a Bíblia sem estudá-la. Criticam a verdade porque nunca conheceram profundamente. Antes de falarmos, precisamos submetermos a Bíblia, irmãos. Então, cuidado com as mensagens que você ouve. Com as mensagens que você ouve, parece que é uma verdade. E quanto a uma pessoa que está falando, às vezes, nem conhece da Bíblia, nem estudou a Bíblia e está falando uma coisa, está opinando sobre alguma coisa. Mas uma característica de falsos mestres que viviam no primeiro século e vivem, infelizmente, hoje, dentro da igreja. E nós precisamos nos alertarmos contra isso. Mensagens que a gente acha que é duvidosa, que a gente pensa, poxa, isso é diferente do que eu ouço lá na minha igreja. Consulta a sua liderança, leia a Bíblia, porque pode ter certeza, muitos mestres, entre aspas, estão falando coisas que não sabem como se soubesse. Quinta e muito perigosa característica do que acontecia lá no tempo de Judas, no primeiro século da igreja, e acontece hoje. Versículo 11. Ai deles, pois seguiram pelo caminho de Caim, e por causa do lucro irmãos. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, e por causa do lucro se lançaram no erro de Balaão, e foram destruídos na rebelião de Coré. Judas cita Balaão. Balaão descobriu que podia lucrar com as coisas de Deus. Infelizmente, hoje, muitos dessas pessoas que se dizem mestres, que estão dentro da igreja, dentro do seio da igreja, descobriram isso. Que existe um mercado gospel, que podem lucrar com a mensagem, que podem lucrar com as coisas de Deus. Essa é uma mensagem que, infelizmente, está dentro da nossa igreja. E quando eu digo igreja, eu não digo especificamente essa igreja, mas dentro da igreja geral, gente. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque muitas pessoas estão fazendo coisas dentro da igreja, estão se tornando ministros, entre aspas, simplesmente pelo lucro. E não é isso que Deus quer para nós. Não é isso que Deus quer para a sua igreja. Deus quer uma igreja que faça as coisas que o reino precisa, não pelo lucro, mas pelo que Jesus já fez.
pelo que ele fez primeiro. A Bíblia diz que Jesus nos amou primeiro, quando nós ainda éramos pecadores. E essa deve ser a nossa motivação. Fazer para a igreja porque Cristo fez por nós. Não podemos ser movidos a lucro. Tá ok, João? Os irmãos estão entendendo? Amém? Tá ok, João, entendi. As mensagens falsas que estão sendo pregadas dentro da igreja. Mas a pergunta é, como batalhar contra essa mensagem? E Judas também mostra como deve ser a nossa batalha. Judas, ele aponta o que nós devemos batalhar e ele mostra como deve ser essa batalha. Lá nos últimos versículos, a partir do versículo 20, Judas começa dizendo, a partir do versículo 20, mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima. Judas está dizendo, a luta de vocês tem que ser dessa forma. Edifique a vossa fé. E como? Conhecendo a palavra. Ninguém edifica uma mentira, ninguém identifica uma mentira se não conhece a verdade. Então, para a gente batalhar contra a mentira, a gente precisa conhecer a verdade. A gente precisa edificar a nossa fé. Judas continua. Conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Está dizendo, se conservem no amor de Deus. Se conservem no amor de Deus, porque é assim que vocês vão batalhar. A batalha, ela não é apenas uma batalha intelectual, de conhecer a palavra, mas é uma batalha também espiritual, de se fortalecer no amor de Deus, de se edificar no Espírito. A gente tem que entender isso para batalhar. Quarto, o que Judas diz para nós vencermos essa batalha. E é salvar, olha só o versículo 23. E salvai-os, arrebatando-os do fogo, e a outros demonstrai misericórdia com temor, tendo repugnância até da roupa manchada por carne. Irmãos, preste atenção nisso para a gente caminhar para concluir. Judas, ele começa dizendo de uma batalha contra uma falsa mensagem que está sendo pregada dentro da igreja. E ele termina dizendo praticamente, salvai as pessoas. A gente tem se perdido muito em querer batalhar, como eu disse lá no começo, contra as pressões que vêm de fora. Mas a maior preocupação da igreja tem que ser salvar quem está perdido. Salvar quem ainda não encontrou Jesus. E mostrar a verdade para essas pessoas. Porque senão, infelizmente, mestres que estão pregando mentira vão achar essas pessoas. E vão levar pessoas para caminhos tortuosos. E Cristo chamou a mim, Cristo chamou a você, para cumprir o ID, para pregar aos que precisam, para buscar os que precisam salvação. E ele termina de forma linda. Aquele que é poderoso para vos impedir de tropeçar e para vos apresentar imaculados com grande júbilo diante de sua glória. A carta começa dizendo, batalhe pela fé. Mas termina mostrando que quem realmente sustenta essa batalha. E só quem sustenta essa batalha é Jesus Cristo. Essa batalha já está ganha. Porque Jesus Cristo, ele sustenta essa batalha. Agora, a gente precisa se posicionar com a verdade. E a verdade é que Cristo veio ao mundo para salvar os perdidos. Cristo veio ao mundo para se entregar numa cruz, para morrer, para no terceiro dia ressuscitar, para que nós pudéssemos estar aqui. E essa é a verdade que nós devemos batalhar. Essa é o centro da nossa fé. Jesus te convida a batalhar por essa verdade. A verdade que prega que Ele veio para salvar os perdidos. A verdade que prega que Ele é poderoso para curar os enfermos. A verdade que prega que Ele pode fazer a pessoa que a gente julga ser a pior das pessoas a virem aqui, entregarem as suas vidas para Cristo.
É essa mensagem, jovem. É essa mensagem, igreja, que Jesus nos convida a batalhar. Essa é a verdade do Evangelho. E a gente não pode perder essa verdade de vista. Porque se nós piscarmos, se nós bobearmos, começam a surgir várias mensagens que não são a mensagem que é o centro do Evangelho. Eu quero convidar você a ficar de pé. Porque eu quero fazer uma oração especificamente para isso. Para que Deus estabeleça em nossos corações uma força. Não para discutir sobre política. Não para discutir ideologia, não para discutir cultura. Mas uma força para pregarmos o verdadeiro Evangelho de Cristo. O Evangelho que salva o perdido. O Evangelho que lava, que purifica os pecadores. Nós fomos alcançados por esse Evangelho. E nós devemos batalhar por essa mensagem. Jesus te chamou para batalhar por essa mensagem, amém? Feche seus olhos. Jesus, louvamos a Ti, Pai, por essa oportunidade, por essa festividade, Pai, que o Senhor se faz presente. Pai, é lindo ver o que o Senhor tem feito nessa igreja, é lindo ver como os irmãos se dedicam, Pai, a entregar o melhor. E nós, Pai, viemos nessa noite com os corações abertos, Pai. E eu peço a Ti, Pai, para que aqueles que estão com o coração aberto nessa noite, Pai, que o Senhor venha dar uma forte convicção, Pai, que a verdadeira batalha é a batalha pela que a mensagem verdadeira seja pregada. É a batalha para que o Teu nome seja levado, Pai, a todos os cantos da terra, Pai. Essa é a batalha, Pai, que nós devemos nos colocar à disposição para lutar, Pai. E eu te peço, Jesus, fortaleça os irmãos, Pai, para que saiam daqui, Pai, convictos da batalha, Pai, que está posta para nós, Pai. Não é uma batalha, Pai, simplesmente humana, mas é uma batalha espiritual, Pai. Uma batalha vencendo, Pai, as potestades das trevas, Pai. Nós já temos a garantia que as portas do inferno não prevalecerão contra nós, Pai. Então nos enche de coragem, Jesus. Nos enche de coragem, Jesus, para vencermos as mentiras que têm nascido dentro da igreja, Pai. Para voltarmos a entendermos o centro da nossa fé, que é o Senhor Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Poderoso, aquele que veio, Pai, aquele que foi, mas que voltará para levar a sua igreja. E a missão está em nossas mãos, Senhor. A missão de pregar o Teu Evangelho está em nossas mãos. E eu te peço, enche os meus irmãos aqui de coragem. Me enche de coragem, Jesus. Para irmos, Pai, nessa ousadia. Porque a Tua palavra diz, Pai, que quando o Evangelho for pregado, Pai, em todas as nações, aí então virá o fim, Pai. Aí então o Senhor voltará. E o Senhor tem nos escolhidos, Pai, para pregar esse Evangelho em todos os cantos, Pai. Em toda a língua, em toda a tribo, em toda a nação, Pai. Mas que venha começar a partir de nós a entender e não deixar o Evangelho se corromper, Pai. Pai, que aonde não há Evangelho, que aonde ainda não chegou o Evangelho, Pai, que o Evangelho não venha chegar lá corrompido, Pai, mas que o Evangelho venha chegar com o Senhor no centro, Jesus, com a sua salvação no centro, Jesus. Oh, Jesus, nos usa para isso, Pai. Nos usa para isso, Pai, para não deixar o Evangelho se corromper nessa geração, Pai. A formação nos nossos dias, Pai, vai muito rápido. Então, Senhor, nos ajuda a que o Evangelho não se corrompa, Pai. Levanta jovens dessa igreja, Pai, para levar um verdadeiro Evangelho para as universidades, Pai. Que o Evangelho não chegue distorcido nas universidades, Jesus. Oh, Jesus, não deixe o Evangelho chegar distorcido, Jesus, em nenhuma esfera da nossa sociedade. E nos use para isso, Pai. Para sermos, Pai, as rochas firmes nesse tempo.
que escolheram não se corromper, Pai, que escolheram pregar e viver a verdade, Pai, uma verdade que não aceita uma graça como libertinagem, Pai, uma verdade que respeita e aceita nossas lideranças, Pai, uma verdade que é realmente espiritual, Pai, e que vive segundo o teu propósito. Que nós venhamos viver essa verdade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos. Obrigado mais uma vez, pastor. É sempre um privilégio. E jovens, tudo muito lindo que vocês fizeram aqui. A atmosfera aqui é uma atmosfera realmente espiritual. Os irmãos tocando esses instrumentos é algo fora do comum. E eu fico sempre muito feliz de estar aqui com os irmãos. Mais uma vez, muito obrigado. Amém. Obrigado, tá?